Bem-vindos a mais uma edição da nossa revista Conteúdo e Compartilhado. Sou o Ari, CEO da Consulpass. No bate-papo de hoje, em conjunto com o nosso parceiro jornalista Caco da Mota, teremos aí o prazer de estar conversando com Karine Ruim, coordenadora geral da Fundação Gerações. Karine irá compartilhar conosco suas valiosas contribuições para o desenvolvimento sustentável e empreendedorismo social sobre a iniciativa da caravana Duxtec, da Fundação Gerações. Seja muito bem-vinda, Karine. Obrigado por disponibilizar seu tempo e sua agenda para realizarmos esse nosso bate-papo aqui e compartilhar esse valioso aí tema com os nossos leitores e ouvintes da revista Conteúdo Compartilhado. Ari, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar de um tema que me empolga muito, né? Que é a inovação social, empreendedorismo de impacto, negócios de impacto social e coletivo. Então, né, bem feliz com essa oportunidade, com esse bate-papo. Bacana. Para a gente começar, Karine, tu poderia contar um pouco sobre a Fundação Gerações, o que é a Fundação Gerações, como surgiu essa iniciativa da caravana Duxtec e também sobre os workshops do Morro da Cruz de Porto Alegre e compartilhando um pouco sobre o Morro da Cruz de Porto Alegre, que a gente tem leitores aí e ouvintes também de outros estados do Brasil. Se pudesse compartilhar com a gente, por favor. Tá bom. Então, a Fundação Gerações é uma organização da sociedade civil que está completando 15 anos agora em 2023 e ela surge lá em 2008 para trabalhar na qualificação do ambiente social e apoiar as outras organizações sociais na qualificação dos seus trabalhos, de captação de recursos, pesquisas, enfim, diferentes oportunidades de atuação em rede, né, como uma organização articuladora. Em 2023, a gente passa até por um reposicionamento, né, repensando qual o nosso modelo de atuação. Eu acho que as datas comemorativas, né, e esses números fechados tendem a provocar, né, esse olhar para o nosso passado e para o futuro, né, de que entregas a gente quer fazer realmente para a sociedade. E dois temas vêm sendo trabalhados há algum tempo pela Fundação Gerações, e nós percebemos que podemos aperfeiçoar e ampliar as entregas. Um é formação de lideranças jovens e lideranças sociais, com um olhar para o coletivo, para a sociedade. E um outro tema é dos negócios de impacto social, negócios de impacto socioambiental, que são negócios que surgem para resolver ou tentar diminuir problemáticas de ordem socioambiental. O que a gente percebeu? Que essa agenda vinha crescendo muito no Brasil, internacionalmente também, mas que quando a gente falava de negócio de impacto social, no contexto das periferias, das comunidades, onde os desafios e as problemáticas são muito complexos e onde também tem muita oportunidade da intervenção empreendedora e do empreendedorismo social, a gente via que ali ainda não se tinham muitas iniciativas trabalhando e olhando, né, para essa oportunidade de qualificação. Então, que a Fundação Gerações formata um programa, né, chamado Duxtec, Rede de Inovação Social, em parceria com o Tecnopuc, um parceiro muito importante, um parceiro estratégico para a gente, para levar formações sobre negócio de impacto social para diferentes comunidades gaúchas. Nós começamos, Ari, em 2021, desculpa, já estou me perdendo no tempo, em 2021, né, primeiro trabalhando somente com jovens, diferentes juventudes de diferentes comunidades. Inclusive, seguimos com um grupo que está sendo com as suas ideias de negócio aceleradas pela Fundação Gerações, em parceria com o Instituto Helda Gerdau, que é um parceiro que, desde o começo, tem investido e apoiado, né, a agenda dos negócios de impacto social aqui no Rio Grande do Sul, com a Fundação Gerações. E esse ano nós construímos um outro projeto, que são as caravanas Duxtec, pensando em levar essas formações e workshops para diferentes comunidades aqui da capital gaúcha. E esse projeto, né, para nossa alegria, foi beneficiado pelo primeiro edital da Coalizão pelo Impacto, que é um movimento, né, que está acontecendo em 6 cidades do Brasil,
para trabalhar o ecossistema de impacto nessas cidades. Então, nós fomos selecionados junto com outros 2 projetos. E o que são as caravanas? Nós vamos levar workshops, já começamos, na verdade, pela Restinga, depois fomos no Morro da Cruz e depois na Bom Jesus. Então, o Morro da Cruz para quem não é de Porto Alegre, é onde tem uma vista linda da cidade, é um local que está sendo muito apoiado pelo Pacto Alegre e por movimentos de inovação social aqui na capital, pelo potencial de turismo, de economia criativa, e é justamente esse tema que nós trabalhamos no nosso workshop. Convidamos a comunidade, os empreendedores a pensar como o turismo pode trazer rentabilidade e apoiar diferentes desafios aqui da comunidade no Morro da Cruz. Então, é muito legal ver todo mundo pensando tanto os problemas, mas também as soluções. E isso é muito animador. Que legal. Olha só, Karine, a questão do ambiental é algo que me chama muito a atenção. E quando a ONU criou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, a gente imaginou, nossa, quanto tempo nós temos para chegar até 2030? Mas agora já são apenas 7 anos, 7 anos passam voando. E quais são os temas debatidos durante o workshop, e justamente nessa pauta do desenvolvimento sustentável, e quais aqueles que tu acreditas que estão mais suscetíveis para que a comunidade, pelo que eu entendi com os workshops, se planta uma semente da sustentabilidade na cultura das pessoas, nas gerações que vêm, e diversas camadas sociais, principalmente no caso aí, por exemplo, da comunidade do Morro da Cruz, que é um dos exemplos, na Bom Jesus, e eles têm acesso a essa informação que é muito importante. Mas de que forma? Quais são os temas debatidos e aqueles que estão mais acessíveis, que acredita que vão dar resultados nesse, digamos, prazo que se criou para 2030 a gente ter uma virada sustentável e diferente, como a ONU quer, não só no Brasil, como no mundo todo? Ai, Caco, que bom te ouvir e saber que tu conhece também dos ODS. Eu acho que hoje em dia todas as crianças nas escolas, todo mundo tinha que estar com os ODS na ponta da língua, independente de decorar certinho o texto, mas entender que a gente não tem muito tempo, que é um assunto muito sério, principalmente quando a gente pensa nos desafios ambientais, mas os sociais também, porque tudo anda junto. É pensar em o que a gente está fazendo com o mundo e com as pessoas, que pessoas e oportunidades a gente está criando nesse mundo, nessa sociedade em que a gente vive. Então, acho que os ODS, eles são a gente deve entender como uma carta de compromisso do mundo com a gente mesmo, com o que nós queremos. Como que a gente apresenta, a gente coloca e conecta os ODS com os workshops e com o trabalho, em geral, do Duxtec. Primeiro é introduzir, dizer, tem isso, sabe? A gente sabe que tá difícil, os desafios são complexos, mas existe esse movimento, e esses são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, em primeiro lugar, é um processo formativo educativo, porque a gente não pode achar que todo mundo conhece, que todo mundo está por dentro desse movimento. E o depois diante da vivência de vocês, da rotina de vocês, e agora conhecendo esses objetivos, quais são os problemas, quais são as dores que vocês sentem na sua rotina? Onde que vocês acham que poderia ser melhorado? E como que uma atuação empreendedora talvez possa trazer benefícios mútuos? Então, para desafios sociais, ambientais, coletivos, e também trazendo grana, trazendo dinheiro, trazendo rentabilidade, que isso é muito importante. Então, hoje, nas edições que a gente já realizou, Caco, os objetivos que mais se conectaram com as ideias que foram sendo formatadas têm relação com educação e com geração de renda, e também de inclusão produtiva qualificada no mundo do trabalho. Esses 3 aparecem de forma mais potente, pelo menos nesse modelo de trabalho. Porque, claro, alguns objetivos são de uma complexidade que não cabe, não cabe a gente pensar que o empreendedorismo local, periférico, vai dar conta, que são os objetivos, gases do efeito estufa, natureza, são os objetivos muito mais difíceis e que atores mais potentes
né, e na escala do poder público precisam estar engajados. Mas outros, sim, quando a gente está falando de educação, de inclusão, de empoderamento feminino, de questões de gênero, isso perpassa pode perpassar diferentes ideias de negócios também de base comunitária. Muito bacana. Bacana. Aproveitando, Karine, você comentou das visitas aí, né, no Morro da Cruz, em outras áreas também, própria Bom Jesus. A gente sabe hoje que está muito em tema a parte de inovação, né? E como que a caravana do Xtec se integra a essa rede de inovação, não só a inovação social, mas também com a própria rede de inovação de própria Porto Alegre, da nossa capital aqui. E como que funciona um pouco essas visitas guiadas aí e mentorias da caravana? Pode compartilhar com a gente, por favor? Claro, essa é a nossa próxima etapa, que é aí o movimento inverso. No primeiro momento, a gente foi até as comunidades, nos reunimos com os parceiros locais, com os empreendedores. O segundo momento, que a gente começa em breve, em setembro, outubro, é um movimento contrário. Então, os empreendedores que se engajaram, que participaram, tiveram ideias, querem continuar nesse universo, querem continuar explorando esse movimento de ideação e de sonho coletivo para negócios de impacto social, para sair da esfera do sonho para a esfera, talvez, da realização de um projeto, de um negócio. Na próxima etapa, eles vão ser convidados a participar das visitas técnicas ao ecossistema de inovação, que são esses ambientes, né, que a gente já conhece muito bem aqui em Porto Alegre, que, né, estão repercutindo até já lá fora pelas suas conquistas, pelos avanços em tecnologia e inovação, e que a gente entende que precisam ser mais acessados e abrir as portas para diferentes tipos de empreendedores. Então, esse é um esforço que a Fundação Gerações faz. Com o Tecnopuc, nós já temos essa entrada há muito tempo, e o ano passado, por exemplo, nas atividades presenciais, era incrível ver o encantamento dos jovens estar naquele espaço. E alguns diziam assim, nossa, eu sempre passava aqui na frente da PUC de ônibus e ficava olhando e parecia que aquilo não pertencia para mim, agora eu estou aqui, eu estou ocupando esse espaço, eu sou convidado. Então, são experiências sensoriais até, inspiradoras, que a gente provoca, o recado que a gente está dando, a provocação que a gente faz é, esses espaços também são para vocês. Esses espaços também devem ser ocupados por vocês. Então, a diversidade deve estar na prática. E é uma diversidade que deve atingir também o empreendedorismo e outros modelos socioeconômicos. Então, as visitas elas vão acontecer no Tecnopuc, principalmente, e no Instituto Caldeira, que são os dois espaços físicos, ambientes, né, de maior... que tem muitas ofertas e serviços que, né, para serem demonstrados, né, para esse público, além de próprio visita com o setor de inovação do poder público, né, que eu acho que a gente também tem que conectar e entender o que o poder público está pensando e formatando, né, para a cidade e para o empreendedorismo de base periférica. Karine, tu pode falar um pouco mais da Coalizão pelo Impacto, como é que ela busca promover os negócios e também de que forma, qual é o investimento que é previsto mais para a nossa região aqui, como é que está sendo dividido esse investimento para Porto Alegre, enfim, é só Porto Alegre ou é uma parte da grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como é que está isso? A Coalizão pelo Impacto, ela começou no ano passado, então foi lançada em 2022, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a cidade representante, e temos um conjunto de 6 cidades no Brasil. Se não me engano, talvez me falhe a memória agora o número exato, mas são alguns milhões, sim, previstos para 5 anos, para uma estruturação do ecossistema de impacto social. O que é? É deixar as entidades, as organizações que de alguma forma atuam com o sistema empreendedor fortalecidas também para trabalhar com negócios de impacto e, num segundo momento, poder fortalecer e apoiar os empreendedores de impacto social. Então, é um ótimo momento para Porto Alegre e né, para a nossa comunidade para pensar nesse tipo de iniciativa, para pensar em negócios de impacto social,
para pensar como o ESG, que a gente tanto comenta, e é o termo agora mais comentado, né, no setor corporativo, como que o ESG também pode fortalecer e fortalecer internamente no setor privado a partir dos negócios de impacto social. É muito interessante a gente ver, por exemplo, algo que as empresas já vêm fazendo, os hackathons, quando elas lançam esses desafios, olha, a gente tem um problema aqui, né, para resolver um problema, e chamam empreendedores para pensar. Os hackathons também podem ter uma origem, originar negócios de impacto social, no momento que a pergunta for, olha, a gente tem esse problema de base comunitária, a gente tem esse problema coletivo, como é que a gente pode resolver? Então, eu acho que tem oportunidades importantes surgindo, e na fundação, atualmente, né, complementando, a gente está entregando, né, três negócios de impacto social numa fase de aceleração. Um voltado para empregabilidade jovem, e conectar os setores de RH e gestão de pessoas que precisam tanto de mais diversidade, com os jovens de origem periférica e com diferentes marcadores sociais. Um outro é uma plataforma para dar visibilidade aos negócios periféricos de mulheres empreendedoras, facilitando a busca por essas empreendedoras, né, conforme a sua comunidade, conforme o serviço ou o produto da sua atuação. E um terceiro, que é um serviço de marketing digital facilitado também para pequenos empreendedores. Então, a Coalizão pelo Impacto, eu convido todo mundo, tem um site, coalizãopeloimpacto.com.br, é uma iniciativa do ICE, Instituto de Cidadania Empresarial, tem o Instagram, convido todo mundo a procurar também, a conhecer e se engajar, que tem muitas empresas já estão interessadas em também participar, estar junto, e eu acho que a gente precisa de uma rede, primeiro conhecendo o tema, para depois também poder participar de forma mais ativa nessa agenda localmente. Olha só mais uma colocação, Ari, que eu vejo como pertinente, não sei se tu concorda, até fazendo um pouco um debate aqui, Karine. É um projeto de transformação, porque às vezes a gente tem muitos projetos assistencialistas, que são importantes. Por exemplo, campanha do agasalho, Banco de Alimentos de Porto Alegre, que é maravilhoso, dar comida para as pessoas, mas isso é uma entrega para dar assistência a essas pessoas. Mas esse é um projeto de transformação, ele desenvolve as pessoas, ele cria oportunidades, ele traz a comunidade carente, como dos morros que a gente está vendo, a se transformarem e terem condições de mudar a sociedade. Que esse é o poder da transformação. Me parece que é isso que está acontecendo com um projeto como esse. É uma semente da transformação. Independente do prazo lá de 2030 ou não, algo está sendo feito. E é um passo muito importante. Por isso que eu vejo dessa forma. Não sei se vocês concordam. Perfeito. O que eu acredito muito, complementando, que a gente também precisa ter um exercício de combater preconceitos. Né? Quando a gente fala em comunidade, periferia, sim, tem problema, tem desafios de tráfico, violência, mas tem muita potência, tem muita gente talentosa. É só ver como foi na pandemia. A gente tem casos incríveis de como comunidades conseguiram se unir e dar uma resposta, né, durante a pandemia, que foi muito melhor do que, às vezes, que uma cidade, uma comunidade rica, de que uma cidade super, né, com outros mais recursos. Mas foi a união e o olhar da comunidade. Isso é inovação social. Eu acho que todos outros empreendedores de outros setores têm muito a aprender com os empreendedores das comunidades, com o empreendedorismo periférico. E o nosso desafio aqui como Fundação Gerações e com o programa Duxtec é articular, é mostrar para essas pessoas que elas têm muita capacidade, é apoiá-las tecnicamente, apoiá-las em algum momento com um recurso também financeiro, para que elas acessem, para que elas possam realmente dar novos passos nos seus projetos, né, que esses projetos, ao menos, que são interessados a problemáticas socioambientais. Mas é incrível, né, ouvir as pessoas, né, e esse é um processo de escuta, porque os protagonistas são os moradores, os protagonistas são as comunidades. E eu acho, uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse, e quando acontece, é incrível, né?
quando as pessoas que não conhecem, nunca foram numa comunidade ou numa organização, têm a oportunidade de fazer as visitas, de se tornar o olhar, Ari e Caco, muda. Quando a gente conhece, quando a gente vai, o olhar sobre a realidade muda muito. Então, assim como é encantador, quando as pessoas saem, vão lá no Instituto Caldeira, vão no Tecnopuc, também é encantador quando a gente senta com as empreendedoras da Restinga, quando a gente vai lá no Hub Formou com o Michel, quando a gente vai lá no CEA com o Henrique Medeiros. É incrível também ver esse trabalho na prática. Muito bacana. É uma experiência mágica, né, Karine? Dá para perceber, assim, primeiro, assim, o brilho no teu olhar quando você comenta sobre essa iniciativa, né? O próprio encantamento que você tem quando fala nisso também, para nós aqui, dá para perceber claramente aí. Primeiro é parabenizar você, parabenizar a Fundação, né, por essa iniciativa, de realmente, como o Caco falou, transformar, né? Não é uma ação, simplesmente uma ação social que ela tem início, meio e fim, mas é uma escada onde você dá o caminho, a Fundação dá o caminho, né? E mostra também para o empreendedorismo, para os empresários, né? Que existe potencial. Eu acho que isso que é o mais bacana disso tudo, né? A gente tem muito potencial, né? Independente da região, da localidade da cidade, como você falou, o próprio preconceito, um pouco de mudança cultural, né? Que a gente está trazendo aí, você traz aí através de fatos e dados, o quanto que isso é importante aí para a inclusão social. As práticas lá do ESG, que a gente fazia isso há muito tempo, quando não tinha nem esse nome ainda, né, Karine? Acho que isso é importante também. Muito bom. Mas a gente está praticamente no nosso, terminando o nosso tempo. Eu queria ouvir um pouco de você, os próximos passos aí que você acredita da Fundação e da própria Caravana Dux, né? Tech. Além desses que você comentou aí para nós, que você compartilhou aí, e até o próprio, de uma certa forma, os desafios você já comentou, mas como que a gente pode estar apoiando, né? Como que os empreendedores podem estar apoiando, como o Ari pode estar apoiando, o Caco, né? A própria Consulpass, todos que estão nos ouvindo aí, para que a gente consiga ir cada vez mais alavancar essas iniciativas aí, como modelo aí da Fundação Gerações. Eric, ótimo. Então, temos sim bastante novidades, né, que a gente reservou, né, para a comemoração desses 15 anos. A Fundação Gerações está preparando o lançamento do primeiro fundo comunitário do Rio Grande do Sul. E que sim, que o Ari, que o Caco, que as empresas vão poder participar, vão poder doar de diferentes formas. E a Fundação Gerações vai destinar esses recursos para diferentes movimentos que fazem impacto no dia a dia em Porto Alegre, com transparência, com acompanhamento técnico, com toda a credibilidade que os nossos 15 anos de trabalho nos permitem. Além disso, também, agora nesse segundo semestre, vamos lançar, né, um programa para formação de lideranças comunitárias, que até vai ser uma entrega complementar junto com o Fundo Comunitário, e um circuito de formações sobre o programa Pró-Social, que é uma lei de incentivo fiscal que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, pelo interior do estado. Então, o convite que eu faço para as empresas que estão acompanhando, né, que depois também lendo, se você quer trabalhar com inovação social, se você quer apoiar projetos, pode nos procurar. A gente tanto pode fazer conexões, quanto também desenhar entregas específicas para algumas necessidades do setor privado. Deixo o convite para todo mundo acompanhar o nosso site, o www.fundaçãogerações.org.br, nossas redes sociais, @Fundação Gerações, e também fico à disposição sempre para conversar e para pensar juntos, né, intervenções e experiências de ordem social. Muito bom, Karine. Só agradecer a tua disponibilidade, né? Esse tema para nós aqui é extremamente relevante, é importante, né? Ele é humano, né? Então, acho que é as bases aí da sociedade, ao mesmo tempo que você coloca aí todo esse olhar, né? Nas comunidades e, ao mesmo tempo, pensando como que as pessoas podem estar apoiando. Acho extremamente relevante. Caco, algum comentário antes da gente estar finalizando a nossa entrevista?
Só elogios, né? Karine trazendo um conteúdo relevante para a nossa revista, para o canal do YouTube, para o podcast que estará lá compartilhado. E acredito que a gente também contribuiu de alguma forma divulgando, mas queremos participar mais nas próximas etapas. Obrigado, Karine. Muito obrigada, Caco. Obrigado, Ari. E sim, a divulgação e o trabalho que vocês fazem contribui bastante. Agradeço a disponibilidade e gentileza dessa conversa. Obrigado, pessoal. Até mais.